Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas e você esteja conosco. Nós vamos hoje estudar mais ainda o livro dos Atos dos Apóstolos e você é nosso convidado também a participar, dando a sua opinião, fazendo a sua pergunta ou quem sabe sugerindo também algum tema. Para isso, você pode entrar pelo nosso site, anote aí, redegospel.tv.br. Mais uma vez juntos aqui, Bispo Rueda. Olá, Bispo G, a todos que nos acompanham pela Rede Gospel, é um prazer estar aqui. Tenho certeza que nós vamos fazer essa viagem aqui dentro do livro de Atos dos Apóstolos e junto com o apóstolo Paulo hoje, vai ser demais. Então, hoje nós vamos falar sobre a primeira viagem de Paulo. Então, foram 4 viagens, 3 delas fundamentando as igrejas e a quarta indo para residir em Roma. E vamos ver então, você pode ver aí esse mapa da jornada de Paulo. Então Paulo, como nós já falamos na última aula, nós falamos que ele saiu de Antioquia. Então o quartel-general deles era Antioquia. Lembro que ele e Barnabé saíram e foram para Chipre, inclusive Chipre era a ilha onde nascera Barnabé. Chegando então em Salamina, no Chipre. Logo depois eles vão para Pafos, de Pafos para Perge, já no outro extremo do continente, e depois para Antioquia da Pisídia. Lembrem, tem 2 Antioquias. De Antioquia eles vão para Icônio e também para Listra. Então eles fazem ali um rodízio, mais ou menos, e finalmente eles chegam na cidade de Derbe. Então essas regiões que você pode ver aí, então a Pisídia, a Cilícia, inclusive a região que Paulo nasceu, em Tarso, nós vemos aí o destaque para a cidade onde ele nasceu, e a Licaônia, são 3 regiões ali na Ásia Menor. Então hoje essa região praticamente toda é ocupada pela Turquia. E na volta sai de Derbe, Icônio, Antioquia, e aí passa em Atália e depois vem direto pelo oceano e retorna a Antioquia, voltando lá à região aonde eles haviam sido enviados. Lembro que ele e também Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo, falamos sobre isso no capítulo 13, e agora dando sequência. Então vamos falar sobre essa viagem e iniciando Atos 13, versículos 2 e 3, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então essa é a primeira viagem que eles vão fazer. Foram despedidos debaixo do quê? De unção, o envio, e também de oração e jejum. Agora, oração e jejum, bispo, é prática? Deve fazer, não deve? Como é que pode, Não só é prática, como o próprio Senhor Jesus nos ensina. Existem castas de demônios que só se vencem pelo jejum e pela oração. São armas, então, espirituais que foram deixadas a nós e que na prática delas nós adquirimos a autoridade, a habilidade para derrubar literalmente castas de demônios. Então, eles, debaixo de direção do Espírito Santo, em jejum e oração, saíram para essa grande viagem. Essa era só a primeira de outras que viriam para fundamentar a igreja. Lembrando que eles estavam indo para um campo que era inexplorado quanto ao Evangelho. Claro, eram cidades fundamentadas, existia ali um comércio forte, todos eles tinham seus povos, suas culturas e tudo mais, mas quanto ao Evangelho ainda eram virgens, eram completamente, não tinha nenhum tipo de pregação acontecendo. E essas viagens missionárias de Paulo, junto com Barnabé, é que traria ali uma nova perspectiva espiritual para aquele povo. Então não era apenas importante, era de fundamental importância para o início da igreja naqueles dias. Jejum e oração. Sem estas, eles não teriam tido êxito com certeza. E uma realidade, se nós olharmos a história e avaliarmos, porque são 2000 anos praticamente de cristianismo.
Mas o cristianismo real, nós percebemos que ele praticamente se esvaziou, né? Por causa da falta dessas práticas. As práticas mesmo do jejum, da oração, da busca, da guerra espiritual. Então houve um momento em que a igreja, de uma certa forma, se solidarizou, inclusive, com as demais religiões e, obviamente, integraram aquilo que nós chamamos o costume da terra. Então, esse é um processo que nós conhecemos, vai ser chamado a época das trevas, e somente ali com Lutero e um pouco mais à frente nós vamos ver uma mudança, né, através do protestantismo. E hoje em dia a igreja retomou a sua caminhada apostólica. Por isso que nós jejuamos e oramos direto. Não tem um mês que não tenha jejum. E oração não tem um dia que a gente não tenha de oração. E ainda assim tem uns perrengues aí que acontecem, muitas, né? Muitas lutas, muitas guerras. Eu acho que é assim, né? Tudo na nossa vida a gente pode adquirir bons e maus hábitos, né? Se você não está inserido em um ambiente onde essas coisas são práticas, como é que você vai ter a referência, né? Então, como é que você coloca a pessoa num estado prazeroso se a religião trata esse tipo de coisa como uma punição? Então, vou dar um exemplo, não quero aqui ficar falando mal de ninguém, mas veja só, eu cresci numa educação religiosa e para mim orar era uma punição. A minha avó, para me dar bronca ou para me punir, ela me punha para rezar o terço, diversas vezes seguidas. Então, o que eu, quando criança, associei na minha mente? Que aquilo não era legal, aquilo era uma punição, né? Se eu apontasse o dedo para uma estrela, naquilo que era a educação dela, ela falou que ia nascer uma verruga. É verdade. Então você pega o ambiente, isso, estou falando de criança, né? Muito pequeno, ia a algum local com ela, que via lá um caixão com um corpo dentro, esse aqui é o nosso Senhor. Aquilo para mim era chocante, né? Ver uma imagem daquela. Então, tudo era associado a algum tipo de punição. E como é que eu gero prazer desse jeito? Eu gero prazer falando para você que se você fez uma malcriação, você vai ficar ali rezando. E até mesmo as penitências eram impostas assim, né? Uhum. Cometi um pecado. Olha, faz tal coisa, que você vai conseguir a redenção. Mais uma vez, é um preço a ser pago. Onde a oração não é isso, né? A oração é um canal aberto de comunicação. Não é, para mim... para mim é prazeroso conversar com alguém que eu amo, com um ente querido, né? Eu conversava demais com meu pai morreu faz 8 anos, eu sinto muita falta de conversar com ele, né? Não era para mim uma punição bater um papo com meu pai, né? E é assim que tem que ser o caminho da oração. E a religião transformou isso num veículo de punições, aonde desconectou o homem desse prazer, o prazer de orar, o prazer de jejuar, o prazer de se consagrar, porque a oração e jejum, ela traz consagração para o seu corpo, consagração para a sua vida espiritual, e não pode se impor dessa maneira, fazendo com que na mente, principalmente de uma criança, você ligue isso de uma forma nociva. Então, graças a Deus, eu nasci de novo na igreja apostólica e eu não aprendi, né, enquanto cristão evangélico, essas práticas. Então, meus filhos nasceram dentro da igreja, eles não foram ensinados que a oração é uma punição, pelo contrário, né? Eles foram ensinados que aquele era o caminho da conquista, da comunhão. Então, em casa, todos temos esse hábito e que você possa desenvolver, porque esse é o caminho que Deus tem para falar com você, né? Bem, então, começa agora então a primeira viagem, porque após a oração e jejum, obviamente, o Espírito Santo vai orientar. Então, o primeiro trecho é de Antioquia da Síria até a Seleucia, né, que era também uma cidade portuária. E logo após, de barco, eles vão atravessar ali um trecho do mar Mediterrâneo para chegar em Chipre. E Atos 13, versículo 4 a 5 diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Então, tá aí,
Já a primeira viagem, o João que nós estamos vendo aqui, não é o apóstolo João, é João Marcos. Então, sobrinho de Barnabé, um discípulo que vai escrever, né? Já falamos a respeito dele, quando falamos a respeito do Evangelho de Marcos. Então, esse João é o João Marcos. E aí o segundo trecho é de Salamina até Pafos. Então, Pafos era a principal, vamos dizer assim, cidade ali de Chipre, uma cidade comercial muito forte, e ela então, eles vão até essa cidade, quer dizer, duas cidades importantes, e Atos 13, de 6 a 8, fala a respeito desse trajeto. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo e era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Já percebemos que as coisas não mudam. Disputa por aqueles que não têm, né, a verdade, então eles têm que usar de artimanhas, artifícios, né? Então a gente vê aqui, olha, judeu, mágico, falso profeta, Bar-Jesus, e Bar quer dizer filho, filho de Jesus. E logo depois Elimas, né, que era o nome que era ele mais conhecido. E vejam que ele já queria se opor. Por quê? O procônsul, obviamente, já devia fazer algum tipo de acompanhamento, aconselhamento. Então, esse judeu já tinha criado uma dependência. Como a gente vê isso acontecer, né, Bispo? Pessoas que criam uma dependência de alguém que tem uma condição melhor. De fato, ele era inteligente, né? Porque já quis proteger o procônsul ali para continuar sendo cativo, né, das suas artimanhas psicológicas e ao que a época chama de mágicas, né? É interessante porque Jesus, né, nos ensina sobre a verdade, e a verdade nos liberta. É isso que o Evangelho deixa bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que acontecia com essa pessoa proeminente, um governante, uma pessoa importante da sociedade, que provavelmente tinha seu coração voltado a coisas espirituais e que tinha sede. A Bíblia está recheada de pessoas assim que não conheciam a Deus, mas tinham sede de Deus, e por causa disso elas acabavam ficando na mão de religiosos, o que não é diferente até os dias de hoje. Afinal de contas, Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, assim como o inimigo também, né? As estratégias não mudaram, elas podem tomar outras formas, achar outros caminhos, mas a estratégia é a mesma, é fazer com que essas pessoas importantes e sedentas estejam, ao invés de libertas, livres, o que o apóstolo Paulo ensina aos Gálatas, da liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes, né? Não se submetais novamente a novo jugo de escravidão. Então, este homem, buscando em Paulo uma palavra, estava sendo livre. E é óbvio que aquele que se alimentava da sua escravidão, talvez até dependência religiosa, não estava nada feliz com isso. O diabo não está absolutamente nada feliz com a tua liberdade. E essa viagem de Paulo, essas chegadas dele e do Evangelho a cada cidade, ia libertando milhares de pessoas, centenas, milhares, ia fundando igrejas e atingia todas as camadas da sociedade, né? Porque não existe uma camada que seja mais carente no quesito espiritual. Pode haver carência social, mas carência espiritual, desde quem tem muito recurso, é absolutamente coberto de honra humana, até a pessoa mais vulnerável, onde o Evangelho trata do pobre, da viúva, né, e fala muitas vezes, nós temos aí dezenas de passagens, mais de 2.000 passagens que falam do pobre e da viúva, dentro de todo o contexto da palavra. Você vê um enfoque, sim, para problemas sociais, mas não existe valor maior para um pobre ou para uma pessoa de recursos no quesito salvação, porque Deus não faz acepção de pessoas. Só que para o religioso tem.
Para esse mágico tinha. Então era mais importante proteger o procônsul do que se Paulo fosse pregar na praça e proteger pessoas que... Então a preocupação dele não era a pregação de Paulo. A preocupação dele era perder a pessoa a boquinha, né? que o alimentava, né? E que era provavelmente cativa emocionalmente dele, né, bispo? Essa semana passada, uma pastora me procurou que uma amiga dela de trabalho estava apavorada, porque ela saiu um dia de casa, quando ela saiu, na porta, uma obra de feitiçaria. Uhum. E ela me mostrou as fotos, né? E logo depois ela me comentou também que o irmão dessa pessoa levou essa obra de macumbaria para uma determinada pessoa, um bispo de uma igreja que nem é evangélica nem católica, uma igreja independente. Uhum. E levou lá e ele falou que ia ficar R$19.800 para tirar e quebrar o feitiço. E, inclusive, na macumba, tinha fotos dela, tinha tabela, foto, né, da família, filhos. Bom, a mulher ficou apavorada. Imagina. Aí a primeira coisa que eu fiz foi olhar, fui ver as fotos, né? E ali já se discerne. Então, quando há uma obra feita por uma determinada área de feitiçaria, é só ela. Então tinha voodoo, tinha um caixãozinho ligado à feitiçaria, tinha um negócio de Exu, que era velas pretas e vermelhas. Eu sei que tinha assim umas 3 coisas totalmente diferentes, de linhagens, entre aspas, linhas diferentes. Eu falei, opa, ninguém usa 3 linhas ao mesmo tempo, porque não tem esse... Eu falei, isso aqui é armação. E ficou claro que era armação, porque a pessoa depois veio e falou, R$19.800 para tirar. E a coitada da moça já estava vendendo o carro, apavorada com aquilo, porque o boneco de voodoo todo espetado, o caixãozinho também, um monte de vela preta e vermelha, também um vaso de barro. Quer dizer, misturou o maior sincretismo religioso lá. Alguém que conhece um pouco, mas que não é participante da linha, né? E o enganador. Nós oramos, quebramos toda essa malignidade e era realmente um espírito de engano e, obviamente, alguém que foi já conhecendo onde o irmão morava, onde a família, e foi coletando as coisas que eram necessárias. Informações para Mas, bispo, e as fotos? Aplicar o golpe. Foto hoje no Facebook. Pelo amor de Deus, na rede social, né? Então vejam como é, né, a astúcia. Veja que aqui o procônsul já estava se envolvendo com a fé e para tirá-lo da fé. Então, obviamente, não só uma questão financeira, né, de dependência, mas também o lado do diabo, usando para que essa pessoa não tivesse o caminho verdadeiro, o caminho da salvação. Agora, continuando, Atos 13, capítulo 11, Atos 13, 11 e 12, diz assim, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa, escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então é muito interessante a gente ver a doutrina do Senhor, né? Então a palavra de Deus, a gente às vezes imagina que os anjos de Deus são anjinhos, né? Que nem da Mônica, né? Cabelo enroladinho, bebezinho e tal. Mas anjo, tem um anjo em Isaías 54, chamado anjo assolador, que Deus criou para destruir. Depois você quer conferir Isaías capítulo 54, 14 a 17. Então, Deus também tem a maneira de tratar e tratar com justiça. Ele próprio fala, a mim pertence a vingança. E esse cara aqui recebeu uma palavra de um apóstolo, apóstolo Paulo. E ficou imediatamente cego. Se cumpriu e ficou cego, andando à roda. Que doutrina é essa, bispo? Pois é, né? A justificação, a proteção, amém, que estão presentes na vida do ungido de Deus. Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Isso não significa que esse tipo de capacidade deva ser manifesta sem um propósito específico. Nós vemos Jesus repreendendo os apóstolos por tentarem usar o poder que a eles foi confiado indevidamente. Eles chegam um momento em Samaria,
Jesus não é recebido ali, não querem dar a ele hospedagem em nada. Eles já indignados dizem assim: Senhor, quer que chamemos fogo do céu e queimemos essa cidade? Jesus, olha, vocês não sabem de que espírito vocês são? Então existe a hora certa para se fazer justiça, o propósito correto para que aquilo de fato se manifeste. Neste caso, havia um entendimento claro daquilo que era o progresso da obra e do objetivo de alcançar aquela pessoa, porque alcançar o procônsul com o evangelho traria abertura para o evangelho à cidade, porque ele seria com certeza simpatizante ao evangelho e não causaria uma perseguição contra os apóstolos, que já é bastante coisa, viu? Porque quando um governo oprime e persegue a pregação do evangelho, como a gente às vezes vê algumas tentativas, isso pode ser tremendamente danoso à obra. Não que vá sufocar a obra, porque a obra não tem como ser sufocada, né? A igreja de Cristo é vitoriosa, as portas do inferno não prevalecem. Porém, assim como você tentar parar, sufocar, dificultar o trabalho, nós estamos assistindo aí alguns países da América Latina, como aconteceu na Nicarágua, né? Você vê lá o cristianismo sendo expulso do país, as pessoas, os pregadores ou mesmo freiras católicas sendo colocadas em caminhões, sendo levados às divisas do país para saírem do país. Então, você quer me convencer que um governante assim, ele não pode sufocar a obra, ele não pode de alguma maneira atrasar, retardar algo que tinha que ser feito? Então tinha um objetivo para esse procônsul ser ali conquistado. E quem se opôs a esse objetivo viveu a justiça de Deus. Então na boca do profeta, e no caso aqui do apóstolo, que também é profeta, ele determina algo que traria ali à luz o poder que nele estava. O objetivo não era ferir a pessoa, tanto que ele não fica cego de forma definitiva, né? O objetivo era demonstrar: não se oponha à obra de Deus, porque de Deus não se zomba. Nós vamos fazer a obra aqui. Então, fica na tua, né? Não, fica aí na sua que eu vou seguir. E até um aviso, bispo, porque às vezes sabe o que acontece? Pelo fato de nós termos valores bons, a nossa, por exemplo, aqui não é voltado à violência e a tantas coisas, às vezes até as pessoas interpretam que nós somos totalmente, vamos assim, alvo fácil. Sim. E não é bem assim. Sim. Porque nós temos verdadeiramente aqueles que nos defendem. Então, existem no mundo espiritual, e Deus levanta também pessoas para nos defender. Então, eu vejo o exemplo principal na Bíblia foi quando Herodes se levantou contra o apóstolo, no caso Tiago, né, irmão de João, Sim. E o matou. Mas logo depois a igreja começa a orar, interferir, fizeram a mesma coisa com Pedro, queriam matá-lo, mas não conseguiram, e Herodes depois, ele vai ser morto, e a Bíblia ainda fala, comido por bichos, por um anjo do Senhor. Então, ainda que nós somos aqueles que dão um revide, que a gente não age com a violência, nós temos um Deus vingador, que não é brincadeira não, porque ai daquele que toca no ungido de Deus, né? Então a gente tem que ter esse entendimento também para não achar que somos simplesmente alvo fácil, porque, eles são carolas, eles são Bíblia, eles são crentes, mas a realidade é que por trás de nós existe uma parada pesada chamada anjo assolador. Depois leia lá em Isaías, você vai entender, amém? E não podem se desprezar o fato de que o Senhor também é o Senhor dos exércitos. Estou falando de né? Um anjo assolador. Imagina um exército de anjos miríades que existem por aí. E aí, seguindo, né? Depois eu acho que do presta atenção que esse judeu mágico aí recebeu, aí ele sai, né, a terceira parte da viagem de Pafos, em Chipre, e a Perge da Panfilha. Então essa região já entrando na parte, vamos dizer assim, sudoeste da Ásia Menor. E está lá Atos 13:13, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, João Marcos, nem 2 viagens, né? Mal já atravessou o Mediterrâneo para chegar em Chipre. Casa, já falou, tô fora. Pois é. Existem bastantes tô fora, né? Existem.
E é claro que no caso de João Marcos, né, que depois vem a se recompor, vamos dizer assim, e inclusive foi fundamental porque ele escreve o Evangelho de Marcos, né, talvez naquele instante não suportou a pressão, a gente não sabe com detalhes, a Bíblia tem um outro enfoque, mas imagine a severidade da pressão que esses homens viviam, né, das lutas com o governo, com pessoas influentes, gente influente da sociedade, lembrando que eles estavam em terras estranhas para eles, né, era países desconhecidos, com línguas distintas, culturas distintas, não era fácil. Então é simples julgar, né, e falar, o cara foi mole, ou até depois, como o próprio Pedro não quer mais que se envolva ou que se invista nele, mas ele não. Ele permaneceu no Evangelho, ele permaneceu no Senhor, e naquele momento de debilidade, de fato, ele não conseguiu suportar, voltou atrás. Que bom que se reposicionou, que bom que Barnabé o adotou e o abençoou, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas, naquele instante de verdade, ele não resistiu. E esse poder de resiliência, né, ele é fundamental na vida do servo de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se isso não fosse verdade na nossa vida, o Senhor não tinha nos instruído dessa maneira. Então resista firme, porque não passa de blefe. Ele não tem autoridade para lhe subjugar. E também até um outro lado, bispo, fazer uma avaliação, as datas e também o que vai acontecer, porque o perrengue não começou não, viu? Paulo, só? Um pouquinho mais para frente, depois nós vamos chegar ainda, quando ele vai ser apedrejado e dado como morto, já na primeira viagem, o negócio esquentou. E João, Marcos já não estava mais. Então eu não sei se ele chegando ali, ele não ia se escandalizar de uma vez, né? Poderia não ter um retorno, né? Cair da fé literalmente, né? Porque a situação vai apertar e vai apertar muito com Paulo. E talvez, também, estou fazendo suposições, né? Quem sabe com ele apertar também de uma certa forma, até impedindo que futuramente, porque uns 3, 4 anos depois desse retorno, eles vão voltar para a segunda viagem e Paulo não quer mais andar com João Marcos. João Marcos fica. E é nesse período, batendo as datas, que ele vai escrever o evangelho que nós conhecemos, que é o de Marcos. Então vejam também, se de repente ele tivesse ido na segunda viagem, ou se escandalizado, né, passado por uma situação difícil como a de Paulo, e ficado, estou fora definitivamente, se escandalizasse também, já não seria nem escrito o livro de Marcos, né, o evangelho. Aliás, o evangelho principal foi o primeiro a ser escrito em termos de tempo. Sim. Então vejam como às vezes o nosso julgamento a respeito das pessoas, como pode ser errado. Então eu falar, foi infantil, olha, infantil, a pessoa pode ter 70 anos e ela ser infantil espiritualmente. Sim. Eu acho que assim, um dos exemplos, né, que eu gosto de falar, Abraão já tinha mais de 80 e ele vai lá para o Egito, mente, fala que a esposa dele é só irmã. Sua irmã. E expõe a esposa quase a ser tomada. A Bíblia nem fala direito lá no Egito, não sabe se direitinho se aconteceu algo ou não. De qualquer forma, acontece a situação. Mais para frente, pouco mais para frente, ele vai e chega lá na terra dos filisteus, mesma coisa, mente, fala que não é esposa dele, e mais uma vez uma situação difícil, complicada. Mas quem é esse? É o pai da fé? É o pai da fé. Que agora, naquele momento, a despeito de ser um homem maduro, porque ele era um homem maduro, vamos dizer assim, como na condição de um patriarca, mas espiritualmente ele era um novo convertido, ele era meio frágil, né, bispo? Sem dúvida. E olha só como são as coisas espirituais, né? Porque, meu Deus, como é que será que Sara era tão bonita assim mesmo, que aos 70 anos ainda estava sendo cobiçada, né? E ao ponto de ele ceder a esse tipo de... Ele não tinha plástica naquela época. Pois é, botox. Academia, né? Botox. Não tinha. Né? Eles viviam em condições adversas, né? Deserto, sol escaldante, que judia demais da pele, ar seco. Então você vê... Tinha desertox. Desertox. Você vê que essa condição é muito espiritual.
era para de fato ceifá-lo enquanto o seu nascedouro, porque é assim que Satanás faz, né? Porque você vai tomando o corpo, vai amadurecendo, vai tendo experiências, deveria ou deve ser assim, você fica cada vez mais fortalecido e menos vulnerável. Isso nem sempre é uma regra, porque existem muitas pessoas que caminham muito tempo na fé e caem em coisas tão simples, em armadilhas tão bestas, que você fala, como é que essa pessoa entrou num problema desse? Como é que ele foi se dar a isso? É espantoso como algumas pessoas que caminham há tempos na fé, elas caem. Paulo fala sobre isso, vocês deviam estar comendo comida sólida, né? E agora vocês ainda têm que tomar leitinho, né? Do que ele está falando aqui? De uma infantilidade que não passa, né? De uma adolescência que ela se perdura mais do que deveria, né? E esse momento aqui de fé deles é um momento de extrema perseguição e haveria necessidade de ter muita maturidade. Uhum. E isso, se Marcos não tivesse pronto, Deus conhece, né? Uhum. Deus conhece o coração. E olha só, Ele não nos dá carga que nós não possamos suportar. Então, eu posso achar que ele foi fraco, mas Deus sabia qual era o limite dele e usou-o em outra missão tão importante quanto, né? Se não mais, que era escrever o Evangelho. Né? Então, separou-o para aquilo. Né? Então, eu penso assim, né? E até a cisão que houve, de uma certa forma, Deus sempre transformou em bênção. Não adianta querer comparar um homem experiente como Paulo e como Barnabé com João Marcos ainda jovem. Então a gente tem que também avaliar isso e sempre investir. Eu acho que assim, jovens, nova geração, sempre investir a despeito de erros, precipitações, porque às vezes a gente acha que eles têm que ter a mesma experiência que a gente, ainda não passaram por aquilo que a gente passa, né? Alguns, graças a Deus, meus filhos não passaram por aquilo que eu já passei. Bom, estamos encerrando esse momento, vamos dar continuidade. Nem precise, né, bispo? Oi? E Deus queira que ninguém nem precise nunca, né? Nunca precise, em nome de Jesus, né? Receberam base para isso. Graças a Deus já nasceram no Evangelho, os meus, os teus também. Sim. Então a gente sabe que isso é outro universo, né? Para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos encerrando. Próxima aula vamos dar continuidade nessa primeira viagem, chamada missionária, mas eu acho que é a viagem apostólica, primeira do apóstolo Paulo. E fica aí então esse convite também para você estar em uma das igrejas que Renascer em Cristo. Eu, Bispo G, te espero, você e a tua família, na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912. E Bispo Eda? Estarei na Renascer Santo André, General Glicério 412, no centro de Santo André, com estacionamento gratuito, mesmo endereço, porém no número 486. Venha renascer. É isso aí, valeu, tchau, tchau.